tá? Tá ótimo. Deu uma bocejada aqui, né? Porque, pô, o mercado... Tá com sono aí? Que eu quero comprar tá subindo, a outra metade que eu quero comprar tô em período de silêncio, aquela velha história que vocês já conhecem, mas compramos bastante aí no final do ano passado, né? Notadamente depois das eleições foi um período bastante fértil aí para o jacaré. Então, agora acompanhar, né? Vamos ver e ver. É época também de ver os dividendos pingando na conta, né? Hoje foi de ver Petrobras caindo aí. Tomara que não seja o último dividendo que a gente veja pingando, não é mesmo? Tomara que não seja uma despedida. Mas, enfim, seguimos otimistas aí, cautelosamente otimistas aí para esse ano, né? Tem que ser otimista para investir no Brasil, não tem jeito, pessoal. Eu tenho visto tudo que está acontecendo com o mercado e, sendo muito sincero, pessoal, eu não faço a mínima ideia do porquê que o mercado está subindo tanto, porque eu acho que não tem motivo para tanta alta. Hoje, Ibovespa está fechando aqui a quase 113 mil pontos. Você vê muitas ações aí engataram uma subida vertiginosa aí nos últimos dias. Banco do Brasil é um exemplo, algumas outras empresas que se recuperaram de pontos de mínima aí de coisa de um mês e pouco atrás. Mas, enfim, eu não estou me animando com isso e eu estou, de novo, como nós sempre fazemos, torcendo por uma queda aqui, porque o caixa lá está doido para ser usado e é isso que a gente quer. Bom, hoje o que a gente vai falar aqui? Tem uma pergunta que é recorrente aqui no Ações Garantem o Futuro. Todo mundo nos faz essa pergunta, principalmente as pessoas que estão iniciando no mercado. Porque o mercado a gente sabe que é uma ferramenta fantástica de geração de renda passiva para você, né? O mercado a gente sempre fala que não deixa você rico. Quem deixa você rico é o seu trabalho e seus aportes constantes. O passar do tempo, obviamente, vai multiplicar de maneira exponencial esse dinheiro e esses aportes. Mas veja bem, o passar do tempo, é bom que você tenha isso em mente. Baseado nisso, a gente vira e mexe, chega essa pergunta e de maneira bem frequente para nós, que é: devo manter o aporte mensal, mesmo que o preço da ação não esteja atraente? E essa pergunta ela é feita justamente quando os mercados acabam subindo um pouquinho mais, justamente porque as pessoas ficam enquadradas num negócio que a gente chama aqui de memória de mercado, ou seja, você acaba comprando uma ação, vamos supor que ninguém conhece uma ação que eu gosto bastante, eu não vou falar qual é, mas você compra por volta dos 30, 31, 30, 31, de repente ela está 39, eu não vou falar qual é, para não deixar ninguém oriçado aqui. Mas isso ninguém desconfiou qual é, Fabião. Eu acho que ninguém desconfia. Eu só sei que você não está comprando. Não, tô comprando. Começa com B e termina com B. Exatamente, mas praticamente... Não, termina com B, a segunda é B também, mas enfim... as pessoas ficam com esse negócio por conta da memória de mercado, né? O que a gente tem a falar sobre isso? Felipe, começa aí. O que você tem a falar sobre isso? As pessoas devem continuar fazendo aporte mensal? Vamos fazer o Felipe, a Lu complementa, o Jean, depois eu termino a rodada aqui. Vamos embora. Fabião, eu acho que assim, antes de mais nada, uma grande premissa da estratégia previdenciária é você ter um retorno atrativo de dividendos em função do preço da ação, o famoso yield, né? Se você está comprando a ação depois dela ter subido muito, é bem provável, e isso aqui a gente fala baseado em experiência, em várias observações, em erros que a gente já cometeu em algum momento, é bem provável que esse yield já não vai ser tão favorável se essa ação tivesse subido demais. Quando a gente fala preço atrativo ou preço pouco atrativo, o que a gente quer dizer? Não quer dizer que a ação tenha subido e isso necessariamente tenha tornado ela cara. Existem muitos casos onde a gente vê empresas, por exemplo, com desconto excessivo em relação ao valor patrimonial. Sei lá, a empresa está cotada a 60% do patrimônio. Ela sobe para 70% do valor patrimonial, essa ação continua barata. E outras métricas também, se você for olhar yield, relação preço-lucro, enterprise value EBITDA, etc. Essa ação continua barata. Agora, não quer dizer que porque ela subiu, você vai parar de comprar e nunca mais olhar essa ação esperando que ela caia para aquele preço que você considerava atrativo. O que a gente não gosta é de pagar caro por uma ação. Se ela subir um pouco e mesmo assim todo esse conjunto de indicadores continua atrativo,
não tem problema nenhum. Agora, existe muito aquelas pessoas, e a gente vê isso com uma certa frequência, que o mercado está desabando, a pessoa vê aqueles preços e o que ela fala naquela hora? Eu vou esperar cair mais, porque eu acho que lá na frente eu vou pagar um preço mais interessante. Não compra. O mercado engata uma alta, isso a gente vê o tempo todo. O mercado engata uma alta, começa a subir. A ação que ela queria ter comprado, que ela ia pagar 25 e achava que ia cair mais, já está a 38 e agora ela se dá conta que ela fala, putz, é capaz que não vai voltar naquele preço, eu vou lá e compro. Então, pessoal, não caiam nessas armadilhas. Definam um preço baseado no que você acha atrativo e compra quando chegar naquele preço. Pode cair mais? Pode cair mais. Então, por isso que a gente sempre fala, não compra tudo de uma vez, aproveita para depois, quando cair mais, usar mais um pouco do caixa. Agora, ficar nesse dilema, quando cai, vai cair mais, e quando sobe, não vai nunca mais voltar naquele preço, você pode ter certeza que você vai estar fazendo maus negócios. Não, vamos, eu queria só complementar o Philips e passar a bola também para você. A respeito desse assunto mesmo, né? Eu acho que a consistência, né, Felipe? Você falou e eu acho que você matou a pau aí no que você disse. A consistência dos aportes para quem está começando na Bolsa de Valores, eu acho que é algo assim, fundamental, né? Até porque essa pessoa que está começando não pegou o hábito ainda, né? De aportar todos os meses. E eu acho que, assim, embora hajam essas altas que acontecem muito, assim, meio que sem motivo na Bolsa de Valores, ainda existem boas empresas lá que você consegue comprar, que pagam bons dividendos, a bons preços em bons setores. Então, eu acho que quando você consegue manter o foco nos aportes, principalmente nesse momento que você está começando em Bolsa de Valores, você está fazendo um favor a si mesmo, porque esse movimento que a gente defende de aposentadoria com dividendos, ele acontece no longuíssimo prazo, não é do dia para a noite. Então, por mais que você veja que uma ou outra ação acaba subindo para caramba, você consegue procurar em outros setores, né? Hoje existem várias ações que passam pelo crivo do AGF+, lá, tranquilamente. Então, manter essa consistência nos aportes, essa resiliência nos aportes, com o passar dos tempos, você vai ver que é isso que vai acabar fazendo com que você viva de dividendos, não é do dia para a noite. Então, é só um parênteses aí que eu faço. Tá? E a gente está quase encaminhando para um fim aqui, mas eu acho que é importante responder uma pergunta do Felipe Daniel, que ele queria saber qual que é a diferença entre diversificar e pulverizar. Eu não sei vocês aqui, pessoal, mas eu acho que um dos erros mais primários, e eu cometi esse erro no início, foi pulverizar demais. A pessoa entra no mercado, principalmente se ela está entrando no momento como o de agora, né, que você tem muita discussão sobre economia, risco político, alguma insegurança jurídica, etc. Muita gente pode falar, bom, a forma de eu me proteger é justamente eu comprando o máximo de ações possível, porque se alguma coisa acontecer com alguma, por exemplo, vamos supor que eu tenha 2% do meu patrimônio alocado em Americanas, não teria sido um desastre tão grande, porque alguma outra empresa teria subido e eliminado essa perda. Agora, a gente sinceramente não acredita nisso, pessoal, e acho que para você pulverizar, talvez seja até mais interessante ou você investir via fundo, ou você está num ETF, que hoje tem tantas opções, mas o que a gente prega é diferente, é o pensamento do empresário, é o empreender na Bolsa de Valores. Aquela história que o Barsi fala, de que ele sempre buscou ser um pequeno dono de grandes negócios, é o que a gente está buscando constantemente aqui, e quando a gente estuda, entende o negócio, vai conhecer a empresa eventualmente, assiste vídeos, conversa com executivos, participa de reunião, você formalizou ali na tua cabeça de que aquela é uma boa empresa e está cotada a um bom preço, você entra de fato de cabeça, não precisa torrar o caixa inteiro, mas você faz uma compra com convicção. A partir do momento que o preço não estiver mais interessante, como o Gia estava falando, aí sim você vai para uma outra empresa e vai fazer o processo parecido. Mas você colocar tudo de uma vez em várias empresas, você não vai entender profundamente de nenhuma delas, você não vai ter nenhuma percepção de lucro realmente
se alguma delas, vamos supor, subir 20% ou algo parecido, e você não vai ter como acompanhar, é humanamente impossível você acompanhar 20, 25, 30 empresas na carteira, porque você vai ter que ler a respeito. A gente prega que você deveria entender, ler, acompanhar o dia a dia das suas empresas, e para fazer isso você tem que ter uma carteira pequena o suficiente para ser gerenciável, né?